Bom, pessoal, primeiramente, bem-vindos de volta, de uma maneira um pouco diferente, né? Agora online, né? Esse nosso contato, mas o importante é que nós conseguimos um modo de poder passar conhecimento para vocês e de vocês também continuarem aprendendo, né? Mesmo durante esse isolamento. Antes de tudo, né? Eu queria pedir tanto para os alunos como para os pais que estão ajudando, né? Para vocês lerem essa parte inicial, que em todas as matérias vai ter essa parte inicial, tendo a orientação para os pais e para os alunos, né? É importante vocês lerem porque aqui vão ter dicas, né, explicações para vocês entenderem como que isso está funcionando e para vocês encontrarem, né, a melhor maneira de poder estar fazendo as coisas, né? Então hoje eu vou dar uma explicação breve de como é para fazer a atividade da semana 1, que é essa daqui, que é correspondente, né, no PET do 6º ano, à página 70 e 71, somente essas. Como eu já expliquei para os alunos, o envio da atividade feita deve ser feito ou no Google Sala de Aula ou para o meu e-mail, que eu vou reenviar também lá para eles saberem, para vocês todos saberem, né, pais e alunos, como que deve ser feito isso. Pode ser uma foto do caderno, é importante também o caderno, porque isso vai ficar registrado lá, né, para o aluno ter depois. Bom, então, a semana 1, nós vamos ver principalmente a presença da língua inglesa no cotidiano. Então, o que acontece, né? Nós chegamos a ver, um pouco antes, né, até da greve, né, eu levei para vocês, né, não sei se todo mundo vai lembrar, mas eu levei umas plaquinhas com umas palavrinhas em inglês pra gente poder perceber nessas palavras que a gente sempre usa no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente nem percebe, né, nem se dá conta de que são do inglês. E também nós conversamos sobre o significado delas. Então essa atividade é uma continuidade daquilo que a gente já tinha visto. Então, a atividade número 1, ela diz o seguinte: observe a seguinte lista de palavras universais. As palavras universais são palavras do inglês que eu diria que na maioria das línguas as pessoas entendem elas, né? Porque muitas vezes nem existe uma tradução, ou às vezes até existe, mas o inglês já está muito popular. E essas aqui, que estão aqui, né, na página 70, são palavras que eu diria que a maioria pra gente nem tem tradução mesmo. Então aqui na atividade número 1, o que vocês têm que fazer é circular as palavras que vocês já usaram no dia a dia, ou já ouviram, né? Talvez vocês já ouviram alguma vez, não saibam o significado, não tem problema, mas vocês já ouviram. Então aqui nós temos, lembrando uma coisa muito importante. Muitas vezes, né, essas palavras vêm para o português e a gente começa a usá-las, então a gente usa uma pronúncia que foi adaptada para o português, que não é exatamente como eles pronunciam realmente em inglês. Como, por exemplo, né, a gente tem aqui a primeira palavra, milkshake, que é a maneira que a gente pronuncia em português. Mas em inglês, a gente não falaria nem esse izinho depois do K do milk, seria milkshake. Então, uma pronúncia um pouquinho diferente, mas a palavra é escrita do mesmo jeito. Então, aqui nós temos várias palavras, né? Isso aqui vocês vão ler depois com calma e ver que vocês já conhecem. Só queria deixar um detalhezinho aqui, uma observação. Na última linha aqui, a penúltima palavra, que eu acho que vai dar para vocês verem na câmera, essa palavra está com um errinho de digitação aqui. O correto seria user name, né? Aqui, ó, é M, não é N. Aí no livro de vocês está escrito com N. Então, vamos corrigir isso daí, por favor. Tá? As demais palavras, tudo ok. Bom, agora, depois de vocês terem circulado, nós vamos passar para a atividade número 2. E na 2, vocês têm que escolher 5 dessas palavras que estão aqui, né? 5 das que vocês, eu diria assim, que vocês mais usam ou que vocês mais conhecem, porque vocês vão ter que copiar essas palavras e dar o significado. Então, por exemplo, como que isso pode ser feito? Vou dar um exemplo aqui.
Hot dog, né? Essa palavra ela existe em português, existe uma tradução para ela, que é cachorro quente. Quando for o caso de já existir uma tradução assim, vocês podem só colocar hot dog e colocar cachorro quente na frente. Tem palavras, outras palavras, né, que não tem tradução. Deixa eu ver um exemplo aqui. Por exemplo, internet. Internet em português é internet mesmo, né? É igual ao inglês. Como eu já disse, só muda um pouquinho a pronúncia, né? Então, quando for o caso, né, dessas palavras que não tem tradução, vocês vão escrever com as palavras de vocês, do jeito de vocês, o que significa. Aqui no caso, internet, vocês podem colocar assim: é um meio da gente obter as informações no nosso computador, no nosso celular, conecta as pessoas ao redor do mundo, você consegue ter acesso a tudo mesmo estando distante, é uma coisa que permite uma comunicação mais rápida. Então vocês podem ir explicar da maneira que vocês acharem melhor, com as palavras de vocês, certo? Bom, só algumas observações que eu anotei aqui. É o seguinte: a primeira é que a segunda palavra que nós temos aqui no quadrinho, hamburger, em inglês, né? Nós vamos ter esta palavra. Se a gente olhar de repente, a gente acha que ela é idêntica ao português, mas ela não é. Por quê? Porque em português, aqui, ó, entre o G e o E, nós temos um U. Certo? Então é muito parecido mesmo, mas nós temos esse U, porque se a gente não colocasse esse U, ia ficar hambúrguer em português. Então, para poder ficar e fazer esse som de ger, né, do hambúrguer, a gente precisa do U aqui, certo? Essa é a primeira observação. A segunda, eu vou apagar isso daqui para a gente ter espaço, né? A segunda é a palavra outdoor. Outdoor é uma palavra que a gente pode dizer, não tem tradução em português, só que tem um probleminha. O significado que essa palavra tem em português não é o mesmo que ela tem em inglês. Em inglês, isso aqui significa ao ar livre. Escreve igualzinho, né? Mas tem um outro significado. O que a gente chama de outdoor em português, que é a placa lá de anúncio, em inglês é billboard. Certo? Então essa é uma situação um pouco diferente, né, da gente pegar a palavra do inglês. Não deixa de ter um pouco de sentido o outdoor, porque se a gente for pensar, é uma propaganda que é feita ao ar livre. Então tem um pouco de sentido do porquê aconteceu isso com a palavra, né? Bom, então agora o exercício número 3, vocês vão escrever um pequeno texto em português e vocês vão usar algumas dessas palavras aqui. Não precisa usar todas, algumas, né? Umas 4, por exemplo. Eu vou ler o que eu fiz, só para vocês terem um exemplo, mas vocês vão criar o de vocês. Hoje eu usei muito a internet. Abri o meu e-mail e fiz o download de um arquivo que minha professora me enviou. Salvei em um pendrive para poder imprimir. Depois, fiz login no meu site de jogos favoritos usando o meu username. Então, esse é o exemplo do que eu fiz, né? Um textinho curtinho aqui, né? Para usar todas essas linhas que estão aqui, né? E usem as palavras que vocês têm mais conhecimento mesmo. A atividade número 4, que é a última atividade dessa semana, né? Vocês vão ilustrar essas palavras aqui, 5 delas. Pode ser um desenho de vocês mesmo, né? Da maneira que vocês quiserem fazer. Vocês podem pegar figura em revista. Quem quiser, né, imprimir, né? Procurar alguma coisa lá na internet e imprimir, pode ser também. É livre, né? Para fazer uma coisa criativa aqui. Depois vocês vão me mandar, né? Todas essas atividades e eu vou ver, né? Se vocês